Olá, seja bem-vindo ao canal do Roberto. Boa noite para você. Agora aqui à noite, aliás. Hoje é domingo e eu venho aqui para compartilhar com vocês aqui mais um pouco da minha experiência. Pois é, agora há pouco eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube a respeito dos pensamentos. E a moça ali me falando que a gente é aquilo que a gente pensa. O vídeo é muito bom, muito legal, realmente é muito verdade o que ela fala. Inclusive a moça que estava falando ali é uma moça que superou traumas da infância, dificuldades na sua sobrevivência na vida. E o tema desse vídeo, o título desse vídeo diz que as pessoas com problemas mentais estão sozinhas. Por um lado, elas estão sozinhas e por outro lado, não. Eu falo isso por experiência própria, porque eu venho de uma família a qual tinha problemas de saúde mental, problema com álcool. Meu pai tinha problema com álcool, lutou até o final da vida para sair do álcool. Minha mãe também lutou com a esquizofrenia. E eu, quando pequeno, eu fui incumbido de cuidar de 5 irmãos. Então, quando pequeno, eu absorvi aquela energia, né, do meu pai, da minha mãe, e acabei se transformando num esquizofrênico. Quando eu falo que o esquizofrênico está sozinho, né, o doente mental está sozinho, não estou dizendo aqui que as pessoas não estão, né? Todos nós estamos sozinhos. A diferença é que as pessoas, entre aspas, normais, elas têm as manhas, né? Elas conseguem persuadir melhor, porque é explícito, né? É visível, né, o comportamento do esquizofrênico. Então é mais fácil as pessoas repelir o esquizofrênico do que repelir uma pessoa que não é esquizofrênica. Uma pessoa que não é esquizofrênica, ela consegue falar a mesma língua, vamos dizer assim, que a sociedade. Já o esquizofrênico, ele não consegue falar a mesma língua. Embora a mesma língua da maioria da sociedade é enganação, o esquizofrênico ele não consegue nem enganar. A pessoa começa a falar com o esquizofrênico, principalmente um esquizofrênico que não está medicado, ele começa a falar outras coisas, a qual a pessoa não entende, ela logo, ou ela se afasta, ou ela aproveita a oportunidade para aproveitar e explorar ainda mais o esquizofrênico. O esquizofrênico, pela minha experiência, ele é acessível para ser explorado, ou ele é também uma pessoa que repele as outras pessoas. Então, para ele é mais difícil, inclusive com profissionais, né? Se ele não fala a mesma língua, se o profissional não consegue entender, né? Se ele não consegue passar para o profissional a sua dor, como que o profissional pode ajudar? Então, é nesse sentido que eu falo que o doente mental está sozinho. E embora existam muitos profissionais de boas intenções, com boa vontade, é muito difícil para o profissional lidar com pessoas esquizofrênicas. Por mais que ele queira ajudar, o esquizofrênico não dá esse espaço, né? Porque o esquizofrênico ele foi configurado profundamente negativamente. E aproveitando o gancho, se eu estou conseguindo sair, né, desse inferno mental que é a esquizofrenia, eu acredito que você, que às vezes o seu grau de transtorno, de distúrbio, embora eu acredito que na sociedade há muitas pessoas, a maioria delas tem algum tipo de transtorno, distúrbio, dificuldade para lidar com o seu próprio eu. Então, se eu conseguir sair, aliás, estou conseguindo sair, porque eu passei por profissionais. Os profissionais os quais eu passei não conseguiram dar conta. Já é sabido que a pessoa esquizofrênica, ela não consegue lidar com ela própria, ela não consegue lidar com a sociedade, ela vive fora da realidade. Embora hoje eu entendo, tenha clareza que a maioria das pessoas vivem fora da realidade. Justamente por causa do comportamento, né, do entendimento que elas têm, elas não conseguem ver a realidade. E não estou aqui para defender o esquizofrênico, porque o esquizofrênico ele também tem sentimentos negativos, pensamentos negativos, ele também age de má fé com as pessoas, ele também é mau caráter, não estou generalizando aqui todos. O esquizofrênico também tem os mesmos gostos, os mesmos desejos que todo mundo tem. Se ele vem de um ambiente o qual era desonesto, não havia sensatez, havia muita mentira, havia muita discórdia, muita agressão física. Então ele acaba absorvendo tudo isso também. Isso acontece no lar que não é esquizofrênico.
mas quando se fala em esquizofrenia é mais profundo. Então, quando eu falei que o doente mental está sozinho, eu falei no sentido que, embora tem muitas pessoas com boas intenções, profissionais de primeira, mas eles não conseguem dar conta, justamente porque o esquizofrênico ele não aceita, é difícil lidar com ele. Só que quando eu falo que não está sozinho, por outro lado, é que existe na Bíblia. Quando a pessoa esquizofrênica ela toma consciência, algo que não é fácil, né, mas eu acredito que é possível, quando ela toma consciência, ela começa a buscar, não apontar. O que acontece muito hoje, aliás, hoje não, sempre aconteceu, é que as pessoas, elas não buscam a própria cura, elas buscam a cura no outro. E algo que eu, desde muito tempo, eu comecei a sentir uma dor muito profunda de buscar a minha própria cura, em vez de buscar a perfeição no outro. Mas por que que isso aconteceu? Porque eu comecei a buscar na Bíblia que o problema estava em mim. Quando eu era pequeno, sem querer, né, obrigado. Meu pai tinha que trabalhar, minha mãe estava doente, internada, então eu era obrigado a ficar ali. E eu, sem noção nenhuma, fiquei ali para cuidar desses irmãos. E eu cuidei deles com a minha mente, com a mente que eu tinha. Era uma mente vazia, né, uma mente perdida, desequilibrada, e eu servi como pai desses irmãos. Então, eles também, como eles estavam ali próximo de mim, eles foram absorvendo da minha pessoa aquela energia que eu transmitia, que é uma energia negativa, uma energia perdida, sem controle, totalmente descontrolado emocionalmente, né? Embora você vê muita falácia que é assim, assim, assado, o esquizofrênico, na verdade, se ele não tiver alguém muito forte dentro da família, né, que supere, que consiga entender tudo isso e mudar os seus próprios conceitos, né, a respeito disso, ele vai cada vez mais piorar, ele vai adoecer também. Ele adoece também e não consegue dar aí um retorno, né, suporte para essas pessoas, porque essas pessoas, esquizofrênico, elas são pessoas difíceis de lidar, não é à toa que foi aí criado, inventado os remédios, e hoje eu, né, vejo que o remédio se tornou aí fonte de riqueza para pessoas com segundas intenções. Na verdade, o remédio nem cura, mas existe muitas instituições, muitos médicos, não estou generalizando, não estão preocupados com a mente do esquizofrênico, eles estão preocupados com a sua situação, né, e com a situação das empresas farmacêuticas. Então o intuito deles é colocar remédio. Eles já julgaram, condenaram, já bateram o martelo que a esquizofrenia não tem cura e que essas pessoas vão viver o resto da vida tomando remédio. Eu estou encontrando a cura aos poucos da esquizofrenia, porque eu descobri que é os pensamentos, né? Porque quando a gente se deixa levar pelos pensamentos negativos, é aí que a gente começa a fazer cagada na vida. Então esse vídeo era a respeito disso, tá? Você não está sozinho. Se você buscar na Bíblia, a Bíblia vai te dizer certinho quem são os seres humanos, quem é você. E se você profundamente entender o que está dizendo lá, você vai adquirir a energia de Cristo, a energia de Jesus Cristo. Você vai absorver uma energia, um poder interior que vem do comportamento de Jesus, né? Jesus, ele foi uma pessoa muito forte, né? Ele superou muita maldade contra ele e ninguém entendeu ele, mas ele superou e aí ele começou a pregar o como você deve trabalhar com a humanidade, como você deve tratar a humanidade, tratar as pessoas, tratar a si próprio e entender que todos nós somos imperfeitos, ninguém é perfeito e é preciso a gente fugir da maldade, entender que as pessoas não são tão boas quanto se propagam, né? Não estou generalizando, existem muitas pessoas boas. Por eu ter passado por profissionais, eu percebi que ele vai tentando te ajudar até um limite. Depois chega um ponto que ele se perde também, e aí ele acaba cativando a pessoa, deixando a pessoa dependente,
ele fica perdido também, e aí ele já começa a ser desonesto, começa a ser insensato, começa a ser mentiroso, né? E ele se perde totalmente. Não estou generalizando, muitos profissionais ainda estão nessa, né, nessa energia. Isso não faz bem, porque muitos mentem para a pessoa doente, né, enganam ela, dizendo que é assim, assim, assado, mas não é do jeito que ela fala. Agora já tem outros profissionais que nem se comprometem com pessoas esquizofrênicas, elas sabem que esquizofrenia é uma doença difícil de lidar. Eu que vivi a esquizofrenia e lidei com pessoas esquizofrênicas, eu sei do que eu estou falando. Okay, mas você não está sozinho. Se você se aprofundar na Bíblia, a Bíblia vai te abrir a mente, se você conseguir interpretar o que ela quer dizer, e vai enxergar o mundo e vai ver que diante do mundo realmente você está sozinho. Por mais que tenha pessoas com boas intenções, com boa fé com você, mas elas não vão dar conta, elas também são limitadas.